Salve pessoal, então aqui agora eu tô na sessão que a gente vai trabalhar a aula prática e apesar da gente ter o Master Fader já aqui e o meu combo de efeitos, já trago através de template, que são sempre os mesmos processamentos que eu faço na parte de Master Fader e na parte de efeitos, então eu já tenho já um preset, né, meu, que todas as sessões eu faço só importar eles para ou para as minhas sessões se já vier a sessão pronta, ou eu já inicio com eles uma sessão do zero. Eu tenho essas duas opções, né, para caso eu receba a sessão de Pro Tools de alguém, só importar esses canais, ou se eu for criar do zero, a minha sessão template que já vem com eles, todos no esquema, é só eu importar os áudios. Primeiramente, como é que eu faço para eles ficarem funcionais da forma que estão? Vai ver na aula prática. Eu vou em criar canais. E aí a gente entra no porquê que eu gosto de utilizar o Pro Tools para ensinar. Porque ele é muito didático. As plataformas atualmente, elas estão cheias de abstrações. Então, o que são abstrações? São coisas que você não vai precisar pensar, não vai precisar raciocinar para chegar a determinado resultado. Um exemplo aqui. Atualmente nas plataformas a gente vai no Send, ou arrastam para um determinado canal, ou você já abre um send e é só jogar o efeito ali e puxar, dar ganho no send, e você já está enviando. Enfim, tem uma série de formas que as plataformas tratam, mas todas elas tentam otimizar para o usuário, né? Então, isso é muito bom, pelo lado que a gente ganha tempo. Por exemplo, no Logic, você vai no send, pô, já puxa a bus e tal, ele já aparece o canal do lado, você botou um efeito ali, regulou, só dá ganho na mandada e já tá rolando. É muito mais rápido, óbvio. Mas aí o que a gente perde? A gente perde o entendimento de como é que aquilo funciona, né? Ou seja, eu chamo de o que está por debaixo do capô, né? Ou por debaixo dos panos, né? Isso a questão da engenharia mesmo, do fluxo. Como é que aquele fluxo ali está acontecendo? Por que isso é importante? Porque o mundo real, diferente do mundo ideal, né, e principalmente muitas pessoas quando lecionam, quando dão seus cursos, ou até em universidades e tudo mais, é visto muito na base da teoria, uma teoria pela teoria, na maior parte das vezes, ou o mundo ideal. Enxergar por essa ótica é um equívoco, se você achar que tudo é o mundo ideal, porque na prática do dia a dia do estúdio, em 99 ou 98% do tempo, você vai estar no mundo real. Você não vai estar no mundo ideal. O mundo ideal, ele funciona em raras ocasiões. Isso para não dizer que nunca. Então eu coloco que em raras ocasiões, até nos principais estúdios do planeta vai ter alguma coisa ali que está fora do padrão, digamos assim. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para a gente chegar aqui, por que vale a pena se estudar determinados conceitos e determinadas funcionalidades, para a gente entender como resolver problemas que estejam fora do radar da maioria das pessoas. Essa é a grande razão na qual eu gosto de ensinar no Pro Tools, para eu poder ensinar didaticamente como a coisa funciona. Então o Pro Tools ele ainda é engessado em muitas questões. Então algumas pessoas acham, mas é muito complicado. Mas na verdade, para quem veio diante do Pro Tools, na verdade é normal, porque é assim que funciona no mundo analógico, digamos assim. O Pro Tools ele tem uma cara amigável para pessoas que vieram do mundo analógico, e a forma que ele funciona também é baseada nisso. Então as pessoas olham, parece um fitão. E é um fitão mesmo, só que na tela do computador. Essa sempre foi a intenção do Pro Tools, e até então continua dessa forma, e eu adoro o Pro Tools por isso. Não só porque ele foi a minha escola, então eu tenho um carinho especial por ele. Eu tive a minha escola no Pro Tools e depois no Logic, mas eu adoro o Pro Tools, principalmente para ensinar, apesar de trabalhar nele também no dia a dia. Vamos novamente aqui, depois dessa introdução. Então, o primeiro passo é criar os canais. Então, quantos canais são no meu combo de efeitos? Né? São 6 canais. Eu digito aqui. Eu deixo em mono. Ué, mas não é estéreo? Não, eu deixo em mono. Por que eu deixo em mono? Geralmente, quando a gente trabalha no analógico, os nossos canais auxiliares são mono. A não ser que a gente esteja em alguma situação específica. Por exemplo, como, eu quero mandar um fone estéreo para uma pessoa. Que aí a gente tem como fazer uma mixagem ali separada. Então eu posso sair, sim, com o auxiliar. Ali eu saio com um par de auxiliares. E aí eu consigo fazer toda uma mixagem ali separada, enviando por esses auxiliares. Mas, por via de regra, na maior parte dos casos, a gente trabalha em mono. Né? Então, os auxiliares saem em mono. E aí daqui a pouco eu vou passar o que eu faço quando eu coloco o efeito. Aí o tipo de canal, canal auxiliar. E é isso. Para entender melhor as outras questões, eu tenho um vídeo no canal explicando na parte que eu ensino sobre o Pro Tools, né, o modo operacional básico ali. Então, a gente vai estar criando. Eu tenho aqui meus canais que eu acabei de criar. E aí eu venho e nomeio com a descrição do meu efeito, tá? Então, efeito 1, efeito 2, efeito 3, efeito 4, efeito 5, efeito 6. Que nada mais são do que o meu room, meu stereo delay, flanger, large hall, plate e tape delay. Então eu estou fazendo exatamente a contagem aqui do meu combo. Criei meus canais auxiliares. Eles estão indo para onde? Para o meu master. Então master, 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 master. Aqui em cima a gente tem I/O, né? Input barra output. Então o que está em cima é entrada, o que está embaixo é saída. Né? Input em cima, output embaixo. Os meus outputs já estão indo para o master. Eu poderia ir para um outro lugar se eu quisesse. E aí temos uma infinidade de assuntos que a gente poderia conversar sobre isso, mas não é o intuito, então eu vou passar sobre as entradas. Então a gente vai na entrada do canal e bus. O que a gente vai fazer? Reparem que eu já tenho do 1 ao 6 complementados com os meus canais que já estão na sessão, que é o que eu vou utilizar na aula prática. Né? Então eles já estão aqui, a minha sessão de template eu já puxei eles, como eu falei, mas aí vamos fazer do zero aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar nos bus que já estão sendo ocupados, né? Eu sugiro que quando vocês forem criar o combo de efeitos, que façam dessa forma que eu fiz aqui, de forma lógica. Então, eu sempre mantenho esse padrão. O meu bus de 1 a 6 é sempre o meu combo. Então, eu tenho no bus 1 o room, no bus 2 o stereo delay, no bus 3 flanger, bus 4 large hall, bus 5 plate e bus 6 tape delay.
sempre fazer de forma metódica e lógica. Então, como de 1 a 6 a gente já está utilizando, eu vou colocar a partir do 7. Então eu vou colocar o 7, colocar o 8, colocar o 9, colocar o 10, colocar o 11 e colocar o 12. Como a gente está fazendo tudo passo a passo e de forma metódica, o que eu aconselho para não haver confusões e para ter otimização, a gente já direcionou os buzzes aqui que a gente quer. Então a gente já vai aqui, ó, clicou com o dedo direito no caso do Pro Tools, né? Eu já vou renomear. Efeito 1, efeito 2, efeito 3, efeito 4, efeito 5, efeito 6. Então aqui, o que é o buzz? O buzz é um fluxo de sinal. Isso vai ficar mais claro agora. A gente está recebendo, esse canal daqui, ele vai estar recebendo buzz 7. O efeito 2, buzz 8. O efeito 3, buzz 9. Efeito 4, buzz 10. Efeito 5, buzz 11. Efeito 6, buzz 12. Então se a gente abrir aqui, ó, a gente vai ver que a partir do tape delay a gente tem 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente vai colocar o efeito nos inserts. Vou colocar, sem adentrar em maiores detalhes, eu vou apenas colocar os efeitos, tá? Para mostrar como é que eu faço. Então, o meu primeiro canal é o meu room. Então, eu geralmente utilizo esse cara aqui, CSR, que é o Classic Studio Reverb da IK Multimedia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na opção mono para estéreo. Quando a gente tem mono barra estéreo, é mono para estéreo. Ou seja, ele vai entrar mono e vai sair estéreo. Ah, mas e se o canal for estéreo? Não tem problema. Tá? Na hora que você direcionar ali o buzz, vai pro efeito tranquilamente, sem problema nenhum. 99% dos nossos canais são mono. Então, ó, mono para estéreo. E aí eu vou fazer a mesma coisa nos canais seguintes. Então, eu uso o Many Marroquin Delay para estéreo delay, mono para estéreo. O meu 3 é o Flanger, mono para estéreo. Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque isso é uma coisa que a maioria das pessoas não se atenta. Ah, mas eu posso deixar mono? Pode. Mas mono vai ser mono. Aqui eu quero mono para estéreo. O 4, Large Hall. Então, também utilizo da IK Multimedia o CSR, tá? Hall, aqui no caso do Large Hall. Mono para estéreo. Meu 5 é o Plate. Então, utilizo da mesma série, mono para estéreo. E o 6 é o Tape Delay, mono para estéreo. Reparem que, então o que eu fiz? Eu criei os canais auxiliares, todos eles mono. Coloquei as minhas entradas para receber o fluxo aqui. Como é que eu fiz isso? Através do buzz. Então, a partir do buzz 7, porque até o buzz 6 eu já estava utilizando. Então, buzz 7, buzz 8, buzz 9, buzz 10, buzz 11 e buzz 12. Renomeei para o nome do efeito. Coloquei os efeitos. E aí, o que eu faria aqui se eu não fosse falar disso mais à frente? Eu configuraria cada efeito aqui para ir para o próximo passo. Então, aqui a gente já tem o nosso combo feito do zero. Eu vou no Send e vou em Buzz. Eu tenho como enviar para os meus efeitos. Então, ó, o efeito 1, efeito 2, efeito 3, efeito 4, efeito 5, efeito 6. Já estão funcionais aqui na nossa sessão. Nos próximos vídeos eu vou estar esmiuçando sobre e vou estar demonstrando como é que a gente utiliza. Avante, vamos nessa!